Daniel, deixe-o em paz. Ele não tem culpa de nada. Estas foram as últimas palavras da minha noiva Tiffany, que decidiu estragar o dia do nosso casamento. Sou uma pessoa bastante reservada e é difícil me tirar de mim mesmo, mas o que aconteceu me transformou em um verdadeiro monstro e agora vou te contar o que está acontecendo. Aproveite para assistir. Meu nome é Daniel. Meus amigos me chamam de Dan e tenho 26 anos. Tenho estado ativamente envolvido no boxe nos últimos 3 anos. Não pretendo me tornar um campeão. Só gosto de ir à academia algumas vezes por semana, totalmente imerso no ambiente, focado em aprimorar meus golpes. Pode-se dizer que este é o meu hobby porque gosto muito dele e treino o tempo todo. Graças a um treinamento rigoroso, fiquei em excelente forma, perdi quilos extras e ganhei músculos. O esporte também me ajudou a desenvolver a disciplina que mais tarde teve um impacto positivo no meu trabalho. Acredito que quis superar meu complexo de infância com isso, pois era gordinho e desarrumado nos primeiros anos. Enquanto meus colegas se divertiam com as meninas, eu me contentava com batatas fritas e videogames. Eu tive relacionamentos, mas eles nunca duraram mais de 3 semanas. Minha primeira vez aconteceu aos 19 anos e depois de um relacionamento mal-sucedido de 1 ano aos 23, decidi não me apressar e parei de procurar ativamente um parceiro. Até que aos 26 anos conheci ela, Tiffany, que era 2 anos mais velha que eu. Tiffany e eu nos conhecemos por acaso quando eu estava caminhando para a academia e ela estava na mesma rua carregando uma pilha de documentos. Acidentalmente, minha mochila derrubou todos os papéis das mãos de Tiffany, espalhando-os por toda a parte. Reunindo-os em uma pilha, ofereci-me para acompanhá-la e ela concordou. Ela era uma loira esbelta e atraente, com um grande senso de humor, vestida com uma saia curta. Enquanto ela pegava os papéis, até vislumbrei sua calcinha vermelha. Ela trabalhou como secretária em uma grande empresa. Depois de acompanhá-la, ela disse, "Muito obrigada. Eu nem sei como te retribuir." A voz dela era tão gentil que não pude deixar de dizer, "Escute, tenho uma ideia. Deixe-me levá-lo para tomar um café depois do trabalho, como desculpa por atrasá-lo." "Boa ideia. Qual o seu nome?" Ela perguntou e trocamos informações de contato. Naquela mesma noite, fiquei esperando por ela com um buquê de flores em seu local de trabalho e passamos uma noite agradável, terminando em um quarto de hotel com uma garrafa de vinho e uma paixão ardente. Pode-se dizer que foi amor à primeira vista. Começamos a nos ver cada vez mais. E depois de um mês, Tiffany foi morar comigo. E começamos a morar juntos. Tudo aconteceu tão rápido que em algum momento perdi a noção do tempo. Tiffany era hiperativa, realizava muitas coisas em um dia, o que sempre me surpreendeu. Gostei de passar um tempo com Tiffany e percebi que queria pedi-la em casamento, mas antes disso precisávamos conhecer os pais um do outro. Depois de 3 meses, todos sabiam que Tiffany e eu éramos um casal. Queria surpreendê-la, fazer uma proposta bem na Torre Eiffel. Não sei porquê, mas tinha certeza de que ela diria sim, porque eu não festejava em discotecas e não gastava muito dinheiro. Consegui economizar uma boa quantia de dinheiro desde que completei 18 anos, então, como dizem, o dinheiro fala. Reservei passagens de avião e um quarto de hotel, e a partida estava marcada exatamente em 2 semanas para Tiffany se preparar para a viagem e informar seu chefe. Quando Tiffany adormeceu, decidi esconder as passagens de avião em sua carteira para que ela pudesse descobri-las com prazer no dia seguinte. Aconteceu mais ou menos como eu esperava, embora eu esperasse que ela os notasse durante o dia, enquanto estivesse no trabalho. Porém, ela os encontrou enquanto se preparava para o trabalho e acabou entrando no meu quarto. Passamos cerca de 30 minutos nos entregando a atividades apaixonantes, então Tiffany ainda teve que se atrasar para o trabalho. 2 semanas depois voamos para Paris e foi uma experiência fantástica. Nunca tinha viajado antes na vida e estar em Paris me fez perceber que queria visitar dezenas de outros países. Por que escolhi Paris? Porque este lugar significava muito para Tiffany. Seu pai cresceu e estudou aqui. Quando ela era pequena, ele lhe contava muitas histórias sobre esse lugar, então Tiffany sonhava em visitar Paris. Fiquei feliz em ajudar a realizar o sonho dela.
Após a chegada, a primeira coisa que fizemos foi caminhar pelo Branly Embankment Tintin. No dia seguinte fomos às compras e compramos muitas coisas. Voamos para Paris por 7 dias. Tivemos uma reserva de restaurante por 6 dias. Eu estava realmente ansioso por esse dia, porque tinha que fazer uma oferta a Tiffany. Quando esse dia chegou, eu estava muito preocupado, com medo de errar ou fazer algo errado. Chegamos ao restaurante, comemos uma refeição deliciosa, bebemos um vinho caro e, quando as sobremesas nos foram trazidas, levantei-me da mesa, ajoelhei-me e pedi-a em casamento. Tiffany, querida, eu te amo loucamente. Você quer se casar comigo? Sim, 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 ela disse, e começamos a chorar. Então foi o verdadeiro auge da minha felicidade. Fomos para o nosso quarto depois do restaurante e nos entregamos a noite toda, esquecendo de tudo. Foi uma viagem maravilhosa e uma experiência inesquecível. Esta viagem me custou mais de 60% das minhas economias. Não nos negamos absolutamente nada e não me arrependi. Fiquei muito feliz por poder agradar tanto minha futura esposa. Ao voltar para casa, fomos imediatamente registrar nosso futuro casamento, pagando as taxas e fazendo exames médicos. Planejamos fazer o casamento em um mês. Todo esse tempo, parecia que eu estava em uma névoa, e minha vida parecia assumir novas cores, antecipando o dia que eu não apenas esperava ansiosamente, mas agora queria apagar da minha vida. Os pais da Tiffany e os meus nos ajudaram muito e podemos comprar muitas coisas. Normalmente, um dia antes do casamento, acontecia uma despedida de solteiro, que eu passava com meus amigos, e Tiffany com suas damas de honra. E então chegou o dia em que fiz oficialmente a transição de solteiro para homem casado. Foi um evento solene e estávamos todos muito nervosos com a possibilidade de algo dar errado. Felizmente, a cerimônia principal correu bem. Tiffany e eu trocamos votos de amor eterno e fidelidade, depois trocamos alianças. Celebramos o casamento em uma grande casa de campo com uma vasta área, acomodando com sucesso todos os 150 convidados. De todas as pessoas, eu conhecia cerca de 30 a 40, o que em algum momento me divertiu, mas a maioria eram parentes distantes que eu tinha visto, no máximo, em fotografias. Nosso casamento foi em estilo tradicional, nada exagerado. Recebemos dezenas de parabéns e presentes dos nossos convidados. Todos estavam sorrindo e felizes. O que poderia dar errado? Daniel, por que sua noiva fica tão triste a noite toda? Meu pai disse de repente, se aproximando de mim, não sei. Ela está triste? Tudo parece bem com ela. O que está errado? Eu respondi, acabei de notar que Tiffany parece desligada. Não sei. Talvez você devesse ir falar com ela. Meu pai sugeriu, e fui até Tiffany, que estava sentada à nossa mesa, bebendo champanhe. Meu pai estava certo. Tiffany parecia um tanto distante naquela noite, como se algo estivesse errado. Enquanto eu dançava com os convidados, ela sentou-se à nossa mesa e eu nem percebi. Fiquei até com raiva de mim mesmo por isso. Minha querida, minha princesa, o que aconteceu? Algo está machucando você? Eu comecei, não sei. Meu estômago dói, como se eu tivesse comido algo ruim. Ela respondeu, e eu fui procurar um analgésico. Felizmente, não demorou muito e, em poucos minutos, voltei para Tiffany e lhe dei um comprimido. Ela aceitou e, depois de cerca de 10 minutos, parecia melhor. Tomamos uma taça de champanhe juntos e fomos dançar com os convidados e participar de concursos. Todos os convidados já estavam animados, então o clima era ótimo. Após as competições, iniciaram-se diversas apresentações, incluindo shows de mágica, apresentações de fogo, entre outros. Não percebi imediatamente o desaparecimento da minha noiva. Meu pai apontou isso. Onde você perdeu sua noiva? Ele disse. Olhei em volta e realmente não consegui encontrá-la. Talvez ela tenha ido ao banheiro ou algum lugar com as amigas. Contei ao meu pai e continuei aproveitando a comemoração, mas, literalmente, depois de 10 minutos, minha ansiedade aumentou. Como ela pode estar desaparecida por tanto tempo? Pensei comigo mesmo e fui em busca.
Encontrei algumas amigas dela e decidi perguntar se elas tinham visto Tiffany. Não, Daniel, não a vimos. Honestamente, queríamos ir até você e perguntar sobre ela. Uma de suas amigas disse. Estranho. Vou perguntar a outros convidados. Eu respondi e fui em busca de minha esposa. Naquele momento, parecia-me que fazia parte de alguma competição. Interroguei 10 convidados, mas nenhum deles a tinha visto. Ela parecia ter desaparecido. Então decidi abordar meus amigos Donald e Stephen para me ajudar na busca, mas Stephen me disse o seguinte. Eu vi a Tiffany com o cinegrafista, Mark, acho o nome dele um cara legal. Ele estava mostrando algo a ela em seu telefone e então eles desapareceram em algum lugar, disse Stephen, e lembrei que Mark era o cinegrafista principal do nosso casamento. Contratamos ele e sua equipe para filmar todo o evento. Mas por que ele levou minha esposa para algum lugar? Toda essa situação começou a me preocupar e me aproximei de um dos cinegrafistas e disse: Você pode me dizer onde está o cara principal, Mark, agora? Ele está no corredor ou no trailer, trocando cartões de memória. Um dos cinegrafistas disse. Agradeci e fui para o trailer. Cheguei ao trailer em cerca de 5 minutos. Era um trailer móvel com todos os equipamentos e se necessário você poderia passar a noite nele. Quando comecei a me aproximar, parecia vazio, como se não houvesse ninguém lá dentro. Parando, comecei a examinar e descobri que a cortina do lado esquerdo do trailer estava balançando. Aproximando-me mais, ouvi gemidos distintos. Depois de ficar parado por cerca de 2 minutos, tive vontade de abrir a porta do trailer, mas ela estava trancada e naquele momento os gemidos cessaram. Ouvi movimentos claros dentro do trailer e depois uma voz desconhecida. Quem está aí? É Daniel, procurando Tiffany, minha noiva, eu disse. Ah, Daniel, oi. Infelizmente, sua noiva não está aqui. Não tenho ideia de onde ela está. Ele respondeu. Por acaso seu nome é Mark? Perguntei. Sim, está certo. Sou seu cinegrafista de casamento. Minha equipe está trabalhando no casamento e eu passei para trocar rapidamente os cartões de memória. Ele respondeu com confiança. Tem certeza? Disseram-me que Tiffany foi vista pela última vez com você. Ela se aproximou de você e você pode saber onde ela está. Eu disse. Não faço ideia, amigo. Ela veio até mim, pediu para mostrar algumas fotos, eu mostrei a ela e seguimos caminhos separados, disse Mark e senti que algo estava errado. Ok, Marcos. Talvez você abra a porta para que possamos conversar como estranhos. Eu decidi perguntar. Eu estava me trocando e você bateu naquele momento. Se você me der 5 minutos, vou me preparar e sair, disse Mark, e naquele momento vi alguém espiando pela janela e depois se escondendo rapidamente. Por que você está sendo tão tímido? Você não está nu aí, espero. Me deixar entrar. Vou verificar o que você conseguiu filmar enquanto isso você pode mudar, eu disse. Dê-me 5 minutos, Mark continuou e minha tensão aumentou. Eu tinha certeza de que minha esposa estava naquele trailer e esse Mark não me deixaria entrar. Naquele momento, meus amigos Donald e Steven correram até mim perguntando se eu havia encontrado meu noivo. Respondi que ela provavelmente estava no trailer com o cinegrafista e eles ficaram tão chocados quanto eu. Se você não abrir essa maldita porta agora, não serei responsável pelo que acontecer. Mudei meu tom e comecei a gritar e bater na porta. Danilo, acalme-se. Vou abrir daqui a pouco, só alguns minutos, disse Mark. Enquanto eu batia na porta, Donald e Steven subiram no teto do trailer, onde havia uma escotilha que lhes permitia entrar pelo teto. Eles fizeram exatamente isso, abrindo e pulando. Eles imediatamente abriram a porta para mim e, ao entrar, vi minha esposa Tiffany, tentando desesperadamente se recompor. Enquanto Mark tentava se arrumar rapidamente, não tive dúvidas, Tiffany havia me traído naquele trailer. A primeira coisa que fiz foi me aproximar de Mark e acertá-lo no rosto com todas as minhas forças, fazendo-o cair na cama, mas permanecendo consciente. Então, pulei nele e continuei desferindo golpes. Tiffany, tentando colocar o vestido de noiva, começou a gritar.
Daniel, deixe-o em paz, ele não tem culpa de nada. Donald e Steven asseguraram. Minha esposa estava obviamente perturbada e naquele momento eu não consegui reconhecê-la. Sentei em Mark e bati nele até que ele desmaiou, seu rosto ficou irreconhecível. Donald e Steven tentaram me impedir, mas não conseguiram, minhas mãos estavam cobertas de sangue e minhas pupilas dilatadas. Eu parecia um monstro. Mais tarde, Donald e Steven me disseram que estavam com medo de mim, estavam segurando Tiffany que tentava se libertar, tinham medo que eu pudesse machucá-la. Porém, me aproximei e olhando diretamente nos olhos dela disse, você é um lixo. Depois saí do trailer com Donald e Steven. Naquele momento meu pai correu para o trailer e ficou horrorizado com minha aparência. Ele não me perguntou nada, entrou no trailer e viu Mark deitado na cama coberto de hematomas. Tiffany estava sentada no chão chorando, ele imediatamente entendeu tudo. Nós quatro ficamos sentados em silêncio, abraçados, por cerca de 20 minutos. Daniel, me perdoe, disse Tiffany saindo do trailer. Ela queria sentar ao meu lado e me abraçar, mas eu a empurrei. Meu pai rapidamente a levou embora e foi falar com ela. Notei convidados saindo de casa e indo em direção ao trailer. Naquele momento eu os observei e de repente um objeto pesado bateu na minha cabeça e eu desmaiei. Acordei no dia seguinte no hospital, tive uma concussão e senti náuseas. Donald e Steven estavam sentados na minha frente explicando tudo o que aconteceu naquela noite. Acontece que Mark acordou, pegou sua câmera e quando saiu do trailer se aproximou de mim por trás, me batendo na cabeça como um verdadeiro canalha. Donald e Steven contiveram Mark e chamaram a polícia. Acontece que ele me causou uma lesão mais grave do que eu causei a ele. Ele provavelmente fingiu perder a consciência e eu caí nessa. Ele esperou o momento em que Tiffany sairia do trailer para me confrontar. Mark também apresentou uma declaração contra mim, alegando que eu o ataquei primeiro. Meu pai entrou e me contou o que Tiffany havia dito. Ele mencionou que ela estava fortemente intoxicada e sem controle de si mesma. Ela percebeu seu erro somente depois que eu bati em Mark e me arrependi profundamente. Seriamente? Se arrependeu? Ela entrou deliberadamente no trailer com Mark e ficou sentada em silêncio enquanto eu conversava com ele pela porta. E depois de tudo isso ela quer dizer que me traiu acidentalmente no dia do nosso casamento. Tratei essa informação com ceticismo e meu pai me disse que Tiffany queria falar comigo. No entanto, recusei-me terminantemente a falar com ela sobre qualquer coisa. Essa pessoa me traiu, pai. Não quero mais vê-la na minha vida e quero o divórcio. Meu pai me ouviu, desejou-me rápida recuperação e saiu da sala. Depois dele, minha mãe e outros parentes me visitaram, expressando pesar. As opiniões foram divididas em dois campos. Alguns disseram que eu deveria perdoar Tiffany e dar-lhe uma segunda chance, enquanto outros disseram que eu deveria deixá-la. Doeu-me profundamente que meu noivo tivesse me traído no dia do nosso casamento. Se eu a perdoar agora, que garantias tenho de que isso não acontecerá novamente? Decidi pedir o divórcio e evitei qualquer comunicação com Tiffany. Depois de passar uma semana no hospital, fui à delegacia onde apresentei uma contradeclaração contra Mark e deveríamos ter um julgamento. Mark já havia manchado sua reputação e arruinado sua carreira como cinegrafista. Porque todos os meus convidados deram notas baixas a ele. Um mês depois tivemos uma audiência que eu, claro, ganhei. Mark teve que me compensar e enfrentou uma possível prisão por causar danos intencionalmente à minha saúde. Depois daquela pancada comecei a sentir dores de cabeça e náuseas frequentes. Em seguida, tive que me divorciar de Tiffany, mas ela se recusou a assinar os papéis. Então fui ao tribunal e apresentei os documentos. Os pais da Tiffany quase me ligavam todos os dias implorando que eu perdoasse a filha deles. Em algum momento, parei de atender suas ligações. Depois de 2 meses, Tiffany assinou voluntariamente os papéis do divórcio. Até senti pena dela porque devido às suas ações ela perdeu quase todos os seus amigos que consideraram seu ato sujo e imoral. Pelo que sei, a situação de trabalho dela também não era tranquila. Conversei com Tiffany depois que nos divorciamos. Fomos a um restaurante e ela compartilhou sua perspectiva tentando se justificar. Pude ver seu remorso e autoculpa pelo que havia feito.
A certa altura, ela perguntou: talvez possamos começar de novo? Me dê uma segunda chance, por favor. Ela disse e eu quase respondi positivamente, mas rapidamente desisti, recusei e encerrei a conversa com ela em silêncio depois de 5 minutos. Tiffany foi a pessoa que traiu não depois de 5 e 8 anos de casamento, mas logo no primeiro dia. Foi um trauma grave para mim porque me considerava um fracasso total, vivenciando tal situação após decidir me casar pela primeira vez. Depois disso, até comecei a consultar um psicólogo porque meus complexos de infância ressurgiram. Parei de ir à academia, comia mais por causa do estresse e ainda por cima era constantemente atormentado por dores de cabeça e enjoos. E como você pode confiar nas mulheres depois disso? Não sei. Não estou mais procurando namorada. Estou pensando em comprar um cachorro e morar com ele, trabalhar e ficar com os amigos pelo menos nos próximos anos. 4 meses depois, Mark foi condenado. Os médicos realizaram exames médicos adicionais, e como resultado do golpe de Mark, minha condição só piorou. No final, Mark foi condenado a 6 anos por causar intencionalmente danos à saúde. Estou satisfeito? Não, eu não me importo. Eu só quero uma vida feliz e pacífica para desenvolver e construir minha carreira e não planejo relacionamentos sérios por enquanto. Vou continuar trabalhando com psicóloga. Estou até feliz que Mark não me causou ferimentos graves, caso contrário eu seria o único na prisão. Já se passaram 8 meses desde aquela noite fatídica que virou minha vida de cabeça para baixo e o que posso dizer? Minha vida está melhorando. Tiffany tentou entrar em contato comigo algumas vezes, mas eu a apaguei completamente da minha vida. Estou em tratamento e consultando médicos regularmente e meus indicadores estão melhorando. Os médicos dizem que se isso continuar poderei começar treinos leves em 6 meses e isso me deixa feliz. Recentemente fomos pescar com barracas e fogueira com amigos e nos divertimos muito. Durante a semana eu trabalho e tudo é bom para mim. Não me arrependo de nada. Aceitei a situação e segui em frente. Obrigado por ouvir minha história. Este é o fim da história. Teremos muito interesse em ouvir a sua opinião sobre esta história porque ela se revelou ambígua. Você acha que o personagem principal é um terpa ou um homem de verdade? Foi acertada a decisão de pedir a namorada em casamento após 3 meses de relacionamento? Por que a noiva decidiu cometer adultério? É efeito do álcool ou não? Acreditamos que o personagem principal é uma pessoa moral. Ele perdeu a paciência, mas conseguiu parar. Sim, Mark o enganou. Mas o personagem principal não lhe causou ferimentos graves. Embora ele pudesse facilmente, isso faz dele um trapo? Achamos que não. O personagem principal estava confuso. Ele não entendia o que estava acontecendo. Mas foi extremamente racional e lógico para ele propor casamento a uma garota com quem você namora há apenas 3 meses. Acreditamos que 3 meses é muito pouco tempo para dar um passo tão sério. A traição da menina é de 50% a 50%. Não podemos entrar na cabeça dela e descobrir o verdadeiro motivo. Mas é álcool, e ela simplesmente se justifica com isso. Não acreditamos que seja possível ficar bêbado a tal ponto que você vá voluntariamente para o trailer e durma com outro homem. E, no seu próprio casamento. Geralmente é uma lata. Tiramos essas conclusões, escreva as suas nos comentários e com certeza iremos lê-las. Inscreva-se no canal e dê like.